Essas visões, então, são filtradas por essa afetividade da criança e pela essa memória infantil. E me parece que isso já nos encaminha para uma consequência parecida para os dois personagens. Quero dizer, quando Marjane Satrapi propõe que a menina Marjane, já adolescente Marjane, certo? Primeiro passe por um tempo de estudos fora do Irã, mas no final, certo? De fato, já uma pessoa adulta, ela se autoexila e vai viver na França. Isso se parece muito com o desfecho dado ao personagem Mauro, de O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que também, ao final do filme, vai passar por uma experiência de autoexílio. Ele vai viver fora do Brasil com a mãe dele, certo? Uma ativista política. Ora, em síntese, essa é uma das consequências que as duas personagens sofrem ao final de suas narrativas. Agora, uma outra coisa, me parece ser que as duas personagens, no final, acabam tomando uma certa consciência, ainda que afetiva, da realidade da ditadura proposta lá pela Revolução Islâmica ou proposta cá no Brasil pela ditadura militar, a partir de imagens ou de discursos que são paralelos. Maurinho, o menino, ele toma consciência dessa situação de ditadura militar e de sua condição de exílio, né, a partir das imagens do futebol, né, e especialmente com a imagem do goleiro, com que ele se identifica muito, dizendo: o goleiro é aquele que está sempre lá, isolado, quase que exilado e sempre à espera do pior. E Marjane Satrapi acaba se exilando também, mas também vai buscar num discurso paralelo uma representação desse seu autoexílio, que é a história em quadrinho. E vai tentar representar nessa história em quadrinho, certo? A história, então, de sua relação afetiva, certo? Com aquela Revolução Islâmica. Seja como for, então, em discursos paralelos, há uma representação dessa memória afetiva em relação à época de ditaduras, certo? E, por outro lado, o autoexílio. São os dois desfechos dados a personagens. Muito bem. A terceira pergunta, então, nos leva a uma comparação de duas obras de pintura. Uma delas é O Grito do Ipiranga, certo? De Pedro Américo, uma obra nacional que faz parte do nosso neoclassicismo, certo? E, nesse sentido, acabava também contaminado um tanto com uma visão já romântica do século XIX. E, por outro lado, nós tínhamos A Canoa sob Épice, de Claude Monet, uma obra impressionista. A primeira parte da questão nos propunha a comparação entre as duas obras. E, nesse sentido, as duas obras quanto ao período em que estavam inseridas. E, nesse sentido, temos o impressionismo, né, da Canoa do Épice e o neoclassicismo do Pedro Américo em O Grito da Independência. Comparando um pouco as coisas, já podemos entrar na resposta à própria proposição, né, da pergunta, que nos dizia, queria diferença estética e ideológica entre as duas obras. Do ponto de vista estético, podemos dizer que A Canoa sob o Épice está vinculada a toda uma visão positivista do século XIX, né, na Europa, em que as artes se aproximaram muito das visões da ciência. Então, uma característica importante do impressionismo e dessa pintura é que o pintor ele deixa o seu ateliê e vai até o loco em que ele quer extrair a imagem e, com uma observação, assim como faz um cientista, ele vai coletar a imagem da natureza. Claude Monet faz assim ao pintar A Canoa sob o Épice. Uma outra coisa é que a experimentação de cores e de luz que enxergamos em A Canoa sob o Épice é exatamente visão da ciência da época. É preciso lembrar que, para termos aquelas imagens de cores, ou aquela experimentação de cores e luzes, era preciso levar em conta teorias da ótica, que estava muito desenvolvida naquele momento já da física do século XIX. Essas experiências da física e da ótica é que parecem dar oportunidade
a um olhar dos impressionistas para a natureza e a captação desse momento de cor e de luz ali da natureza. Agora, a química, por outro lado, em seu desenvolvimento no século XIX, é que deu a possibilidade da representação dessas cores e dessas luzes. Então, há uma associação ideológica mesmo entre a visão dos impressionistas como estética e essa visão das ciências da época. Uma outra coisa que também é a se reparar é que o impressionismo procura focalizar e fixar um instante. E nessa ideia de fazer um recorte fotográfico que a gente tem na Cândula sobre o Ept, parecemos ver já claramente essa intenção de que mostrar a natureza e mostrar então essa captação da realidade como um instante fugaz parece estar muito ligado também àquela visão científica da época que mostra o homem natural e especialmente tenta captar a natureza assim em seu estado de finitude, em seu estado fugaz. Muito bem. Por outro lado, e muito diferentemente disso, né, o Grito do Ipiranga, o grande jogo de cores que tem ali, né, não pretende, em hipótese nenhuma, representar alguma relação com a ciência da época ou coisa do gênero. Não. Na verdade, temos aqui uma relação dos recursos estéticos com uma visão política. No Grito de um jogo de cores bem definido, o amarelo da terra, o azul que está no riacho do Ipiranga e no céu, o verde de uma vegetação que está ao redor, e enfim, o branco das nuvens, como as cores, então, da bandeira brasileira, que vão circundando ali o Grito do Ipiranga, onde o Pedro I, agora eu acho que o modo como a imagem está disposta também é importante, o Pedro, que antes só Dom Pedro, está disposto ao alto da pintura, numa posição erecta, e no centro, isso destacando-se como imagem, então, de heroísmo, de grandeza, né, e de rigidez, de bravura. Abaixo, enxergamos, nessa disposição, os dragões de independência rasgando os brasões da Casa Portuguesa, num ato, então, de rebeldia contra a Casa de Portugal. E nessa conjunção antitética, em que Pedro anuncia a independência e, por outro lado, os dragões, a força militar ali representada, abdica da Casa Portuguesa, nós temos o processo da independência idealizado, enaltecido, e nesse sentido, com o jogo de cores e, ajuntado a isso, a disposição da imagem e o uso da perspectiva, em que se garante uma visão realista da situação, pelo menos uma ilusão de realidade, como a gente diz com a perspectiva, desejava-se, nessa pintura, a construção de um ícone para compor, então, essa iconografia toda do Império, ou essa ideia de uma imagem, uma autoimagem do Brasil e do brasileiro, tão típica durante o século XIX. Nesse sentido que associamos esses recursos da pintura com a ideologia nacionalista dos românticos do XIX, com a ideia da construção do Império e com essa ideia de construir uma iconografia que pudesse enaltecer o Brasil e o brasileiro, isso a princípio para os brasileiros, e construir uma imagem para o mundo do próprio Brasil como uma imagem idealizada. Muito bem. Creio que essa, então, prova não foi uma prova inesperada para ninguém. As comparações são comparações imaginadas já em aula, imaginada também pelos próprios alunos, né, quando faziam as suas interrogações, e nesse sentido, né, espero que todos tenham ido muito bem nessas respostas e composto aí uma prova suficientemente boa para que a aprovação seja certa, tá certo? Então, boa sorte, ficamos por aqui, uma boa noite a todos.